Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Nesse guia de estudo que temos, já alcançamos a lição de número 18. O título é Organização e Progresso da Igreja. Ao meu lado está meu pai, irmão Orlando Borges, que lerá para nós então o verso áureo para iniciarmos. Então, louvado seja Deus por esse momento. Aqui ao meu lado está meu filho, Matheus Gustavo. Nós juntos vamos estudar então uma lição para o dia 4/5 de 2024. E o verso áureo então diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Nós vamos, ao decorrer da lição, aprender justamente a importância da organização para realizar o progresso da igreja e também vermos a necessidade de ordem para evitar confusões. A primeira pergunta nos questiona: de onde Deus quer que aprendamos lições acerca de ordem e organização? Temos aqui nas notas a seguir os textos bíblicos também que embasam esta resposta. Temos do Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 652, Atos dos Apóstolos 92 e Patriarcas e Profetas 301, a reflexão sobre esse ponto. E aí também nós fizemos uma pergunta reflexiva, né? Podemos dizer que aquele sistema de governo era semelhante à moderna democracia representativa? Moderna de hoje, né? Representativa quando não é uma pessoa só que domina e comanda. Então as notas vão nos dizendo o seguinte: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Deixou o Senhor de ser um Deus de ordem? Não. Ele é o mesmo tanto na presente dispensação como na passada. Diz Paulo, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ele é tão específico hoje como então. Deseja que aprendamos lições de ordem e organização a partir da perfeita ordem instituída nos dias de Moisés, para benefício dos filhos de Israel. Solenes são as responsabilidades impendentes sobre os que são chamados a agir como dirigentes na Igreja de Deus, na terra. Nos dias da teocracia, quando Moisés estava procurando levar sozinho fardos tão pesados que logo sucumbiria sobre eles, foi ele aconselhado por Jetro a fazer planos para uma sábia distribuição de responsabilidades. Sê tu pelo povo diante de Deus, aconselhou Jetro, e leva tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Jetro sugeriu mais que fossem escolhidos homens como maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Os escolhidos deviam ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Deviam ser estabelecidos para que julguem esse povo em todo o tempo, aliviando assim Moisés da exaustiva responsabilidade de atender a muitos assuntos de menor importância que podiam ser solucionados com habilidade por auxiliares consagrados. Aí está em Êxodo, né, 18, 19 a 22. O escolhido dirigente de Israel
ouviu alegremente as sugestões do piedoso sacerdote de Midian e adotou-lhe o plano com uma sábia disposição. Então, na realidade, essas notas vêm retomando um assunto que a gente comentou lá atrás, na lição 7, sobre os requisitos do ministério, falando desses capitães ou maiorais, depende da tradução, e mostrando então, mais uma vez aqui, que essa é a base para se desenvolver uma organização da igreja. E aí nós gravamos também, além das 7 a 8, né? É bom dar uma pesquisada de novo, que vai se aprofundar bem nesses temas, principalmente sobre a questão das 4 rodas. E precisamos então analisar essa reflexão, né? Podemos dizer que é semelhante? Sim, porque justamente tem a questão da representação. Pessoas que são escolhidas, às quais são delegados poder para elas, e em vários níveis, esferas diferentes de poder. Significando, por exemplo, que um governador ou um prefeito, né, ou um presidente, ele não pode decidir tudo sozinho, tem que ser baseado nas leis, e também lá o prefeito com vereadores tomando as decisões, e também o governador com a Assembleia Legislativa, e também o presidente com o Congresso, né, que são os deputados federais e os senadores. Esses deveriam ser, então, os representantes do povo. E aí, então, foi mais ou menos nesse aspecto que Jetro aconselhou Moisés. Moisés era um homem muito instruído, né? No Egito ele recebeu grandes cursos, muita profundidade naquilo que eles entendiam que era importante. Depois, agora, lá com Jetro, né, quando ele se casa, né, com uma das filhas, ele humildemente aceitou o conselho de Jetro. E aí, então, já lemos em outros estudos, né, que passou 40 anos ali para desaprender o que ele tinha aprendido no Egito. Vamos agora à segunda pergunta. Como era a ordem e a organização na Igreja Apostólica? Atos 15, 1 a 4. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Também, numa outra reunião mais adiante, em Atos 21, versos 17 a 18, é relatado: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Então agora meu pai vai fazer a leitura do livro Atos dos Apóstolos, página 95. A pergunta foi, né, como era a ordem e a organização na Igreja Apostólica. Não era Pedro mandando, ele sendo Papa, ou Paulo, né? Eles foram passando, conforme nós lemos aí, vários lugares, né, várias cidades, né? E para resolver a questão, porque logo que o Mateus leu agora há pouco, Atos 15, de 1 a 4, fala que houve grande contenda entre os que pregavam a circuncisão e com Paulo. E uma parte queriam ser judaizantes ainda, né? Vamos ver o texto, então, já referido. A ordem que foi mantida na primitiva igreja cristã
possibilitou-lhes avançarem firmemente, como bem disciplinado exército, vestido com a armadura de Deus. Os grupos de crentes, se bem que espalhados em um grande território, eram todos membros de um só corpo. Todos se moviam em concerto, em harmonia uns com os outros. Quando surgia dissensão em uma igreja local, como mais tarde aconteceu em Antioquia e em outros lugares, e os crentes não podiam chegar a um acordo entre si, não se permitia que tais assuntos criassem divisão na igreja, mas eram encaminhados a um concílio geral de todo o conjunto dos crentes, constituído de delegados designados pelas várias igrejas locais, como os apóstolos e anciões, nos cargos de maior responsabilidade. Assim, os esforços de Satanás para atacar a igreja no lugar isolado foram contidos pela ação concorde por parte de todos, e os planos do inimigo para esfacelar e destruir foram subvertidos. Então nós aqui aprendemos que existe sim nível organizacional acima da igreja local. Existem alguns mesmo no Adventismo que surgiram na época de Ellen White, isso vamos estudar em maiores detalhes posteriormente, que queriam o sistema de congregacionalismo, que é cada congregação local tem plena autonomia para independente uma da outra. E aqui nós vemos que na igreja primitiva não era assim. Nós vemos que houve o problema que surgiu em especial lá na igreja de Antioquia, e em vez da igreja tomar uma decisão que valesse para eles, e aí de repente outra igreja em outro lugar tomasse outra diferente, levaram a questão para um concílio geral com os representantes de todas as igrejas, para se chegar a uma conclusão, para haver unidade no corpo da igreja, em todos os lugares. Achei importante aqui que o Espírito de Profecia nos mostra que, embora a igreja era um povo esparramado, fala espalhado em grande território, eram todos membros de um só corpo. Todos se moviam em concerto e em harmonia uns com os outros. Vamos então para a terceira. Na fase inicial da obra adventista, que luz especial Deus deu ao seu povo para reflexão? Por que tiveram que adotar uma forma de associação com personalidade jurídica? Vamos agora ao texto do Vida e Ensinos, o da página 192 e também da 195. Na fase inicial da obra, Deus nos deu luz especial sobre este ponto, e esta luz, juntamente com as lições que a experiência nos ensinou, deveria ser tida em cuidadosa consideração. O nosso número aumentava gradualmente, a semente lançada era regada por Deus que a fazia crescer. A princípio, reuníamos-nos para o culto e apresentávamos a verdade àqueles que vinham para ouvir em casas particulares, em celeiros, bosques, edifícios escolares. Não demorou muito tempo, porém, sem que pudéssemos construir humildes casas de oração. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os pastores, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. Então nós vemos aqui que realmente aos poucos eles foram compreendendo a necessidade de avançar para uma organização oficial, ainda que isso fosse contra o pensamento deles quando eles saíram das igrejas. Sabemos que todo aquele trauma
que eles passaram, da opressão que as igrejas fizeram com eles. De igrejas organizadas, registradas oficialmente, né? Então eles não queriam uma plena liberdade, mas Deus, passo a passo, foi dando luz para eles e eles viram que era necessário por uma série de razões aqui a data, né? Então aqui no Vida Ensino 192, a gente pôs só três linhas, né? Mas vem falando da organização que era necessária para a igreja. Então aqui vem falando que na fase inicial Deus deu luz especial. Sobre o quê? Sobre esse assunto. Como que nós sabemos disso? Na continuação da leitura. Achei importante também como é que eles se reuniram. Aí o número é aumentando gradualmente, né? Mas como que eles se reuniam? Diz aqui, apresentava a verdade àqueles que vinham para ouvir, em casas particulares, em celeiros, bosques, edifícios escolares. E aí então, aos poucos, começaram a construir, aqui fala, humildes casas de culto. Quero dar um testemunho aqui, que eu faço parte desse movimento desde o início, e me sinto alegre por isso. E quero dizer que a primeira reunião geral que nós tivemos foi no edifício escolar. Nós estamos aqui em Rio Preto, hoje eu estou aqui visitando, e aí então foi numa escola aqui perto, cederam para nós. Mas muitas vezes nós íamos debaixo de árvore mesmo, ou em algum canto que fosse possível, em casas particulares também. E aí o número foi aumentando, tanto o nosso como da igreja lá no passado, né? Aí se notou que a organização era indispensável. Só que para isso nós precisamos apanhar muito. Como que alguém agora vai fazer uma doação de um terreno ou de uma propriedade, né? E aí vai pôr no nome de quem? A caixa postal mesmo estava no nome de uma pessoa, que depois ainda outra pessoa foi e desviou para ele. Não vou entrar nesse detalhe. A conta bancária também era assim, o nome de uma pessoa particular. E aí quando ele foi excluído, ficou com ele o número da conta. E isso que foi forçando a gente a entender, né? Tinha um irmão no passado, até ele era muito parecido com o Papa João Paulo II. Ele era da Polônia também, esse irmão, descendente de polonês, irmão Tomás Kawarkiewicz. E ele queria doar algo para a igreja. E ia pôr no nome de quem, né? Não tinha organização, não tinha nada. Várias propostas de doações nós tivemos. Então agora demorou muito para a gente entender o assunto. No decorrer da lição, nós vamos nos aprofundando melhor também na história. Queria destacar apenas aqui que Ellen White, o primeiro item que ela fala, diz: a organização era indispensável para prover a manutenção do ministério. Então, voltando àquele ponto que estávamos comentando na 2, de fazer parte de um só corpo, ocorria o risco, então, de não havendo organização, que em uma região o ministro recebesse fundos suficientes, até em excesso, enquanto que o outro estivesse padecendo por falta, então, de recursos. Então, haveria um desequilíbrio, em vez de, então, realmente, de maneira uniforme, ser distribuído justamente os dízimos, as ofertas, para que a obra fosse levada de maneira harmônica. E aqui também fala que era necessária essa organização para levar a obra a novos campos, mas também proteger os membros de outras pessoas indignas. O que era isso aí? Aqueles que saíam de moto própria, sem autorização nenhuma, individualista. E aqui fala que era para a conservação da propriedade, já falamos sobre isso agora, a propriedade da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. O que tinha que ver a publicação das verdades pela imprensa?
direitos autorais. Tinha isso também. Então, isso daí foi firmando a estrutura da igreja, da organização. A quarta pergunta, nesse assunto, qual era o pensamento da grande maioria, tanto de adventistas do primeiro dia como os do sétimo dia? E quando o Espírito Santo iluminou os fiéis, o que lhes foi revelado? 1 Coríntios 14:40 declara: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então aqui nós vamos ver no Vida e Ensino ainda 195, na continuação, o que era o pensamento dos dois lados, os adventistas do primeiro dia que tinha ficado para trás e a formação da nova igreja com relação à organização. Havia, no entanto, entre nosso povo um forte sentimento contrário à organização. Os adventistas do primeiro dia opunham-se à organização, e a maior parte dos adventistas do sétimo dia entretinham as mesmas ideias. Buscamos o Senhor em oração fervorosa para que pudéssemos compreender sua vontade, e seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem perfeita, disciplina na igreja, e era essencial a organização. Método e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Enquanto eu li aqui, eu lembrei que como nós também éramos contra uma organização oficial, jurídica, a gente arrumava uma desculpa. Vamos fazer as coisas assim com ordem, igual o Jetro falou lá e tal. Mas nós não conseguimos na prática. Só ordem, entre aspas, né? O que Jetro fez não foi simplesmente falar para fazer as coisas bem feito, com ordem, mas que fosse estabelecida uma organização. Isso. Embora lá no deserto ninguém ia registrar nada, né? A gente então achava que nós íamos conseguir fazer isso, sem registro nenhum. Agora, que jeito que nós íamos preservar propriedade, caixa postal, conta bancária, direitos autorais? Como que nós íamos fazer? A ordem, tem que ter ordem. Mas não era assim, por causa de que sempre surge o quê? Membros indignos, que cometem traição. Isso. E agora vamos para a próxima pergunta, que vai entrar num outro detalhe também importante sobre tudo isso que estamos falando. A quinta pergunta diz assim: o que era declarado pelos que persistiam contrários à organização? O que a mensageira do Senhor falou a estes, bem como aos que não se posicionavam claramente? Como o Senhor amparou Tiago White, ardoroso defensor da organização, nas suas angústias e aflições? Gênesis 11:9 fala: por isso chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. É uma comparação apenas do texto, né? Agora é importante destacarmos esse tema que será enfatizado aqui na nota sobre a questão de Babilônia ou Babel, que tem a mesma raiz, a palavra no sentido de confusão. Confusão. E nós temos então uma inversão do sentido verdadeiro no caso da organização da igreja. É isso que a mensageira do Senhor vai declarar para nós aqui. Infelizmente, fica já o registro desde já que em nossos dias tem pessoas repetindo o mesmo discurso que já foi refutado já lá no começo da obra adventista. Então é lamentável nós vermos algumas pessoas que querem pegar declarações de pioneiros lá do passado e usar como base da sua fé e ignoram o que o escrito inspirado diz. Por exemplo, George Storrs, que acabou nem aceitando a mensagem do sábado, do santuário, mas fez parte da liderança millerita,
Ele falava que no momento em que uma igreja se organizasse, ela se tornava Babilônia. Automaticamente. No mesmo instante já se tornava. Mas aqui nós vamos ver que isso não tem o aval da inspiração, esse tipo de pensamento. A nota é extensa, né? E nós vamos ler então primeiro o testemunho para a igreja 270, depois a 271. Dia 3 de agosto de 1861, foi-me exposto que alguns temiam que nossas igrejas se tornassem Babilônia caso se organizasse, mas aqueles no centro do estado de Nova York têm sido uma Babilônia perfeita, uma confusão, a menos que as igrejas sejam tão organizadas que possam impor a ordem, nada tem por que esperar, serão desfeitas em fragmentos. Ensinos anteriores nutriram os elementos de desunião. Alimenta-se mais o espírito de espionar e acusar do que o de edificar. Se os ministros de Deus assumissem unidos sua posição e se com firmeza mantivesse sua decisão, haveria uma influência unificadora entre o rebanho de Deus. Os obstáculos separatistas seriam feitos em pedaços. Os corações se uniriam como gotas de água. Então haveria poder e força nas fileiras dos observadores do sábado, que cederiam a tudo quanto temos testemunhado. O coração dos servos de Deus fica entristecido quando vão de igreja em igreja e encontram a oposição de outros irmãos do ministério. Há aqueles que estão prontos a se opor a todo avanço que o povo de Deus dá. Os que ousam arriscar-se são afligidos pela falta de ação unida por parte dos cobreiros. A agitação do assunto da organização revelou grande falta de coragem moral por parte dos pastores que proclamam a verdade presente. Alguns que se convenceram de que a organização era correta não se têm erguido corajosamente para defendê-la. Permitiram que apenas uns poucos entendessem que eram favoráveis a ela. Seria isso tudo que Deus exigiu deles? Não. Ele ficou descontente com seu silêncio covarde e falta de ação. Temeram as críticas e a oposição. Observaram os irmãos em geral para ver-lhes as reações antes de se pronunciarem corajosamente por aquilo que acreditavam ser correto. O povo esperou pela voz de seus pastores favoritos e, como não ouvissem nenhum apoio à organização, achou que ela era errada. Assim, a influência de alguns dos pastores foi contra a organização, enquanto diziam estar a seu favor. Eles recearam perder sua influência, mas alguém deve mudar, assumir a responsabilidade de pôr em jogo sua influência. E como a pessoa que fez isso, Tiago White, era habituada a censurar e culpar, tem agora que suportar a mesma situação. Seus cobreiros, que deveriam colocar-se a seu lado e levar uma parte do fardo, estão olhando para ver como ele se sai, ferindo a batalha sozinho. Mas Deus anotou sua angústia, lágrimas, desânimo e desespero, quando sua mente é exigida quase além dos limites de resistência. Quando ele está prestes a desfalecer, o Senhor o ergue e lhe indica o repouso do cansado, a recompensa do fiel, e põe-lhe novamente sobre os ombros a pesada carga. Vi que todos serão recompensados de acordo com suas obras. Os que se isentam de responsabilidades sofrerão perda no final. O tempo de os pastores se unirem é quando a batalha prossegue acirrada. Então a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta foi o que era declarado, por aqueles que persistiam, contrários à organização. Então eles chamavam que se registrasse, oficialmente seria Babilônia. E o que ela disse desses que pensavam assim? Que eles é que eram Babilônia. E aí então fala da experiência de Tiago White, que é o que o Mateus acabou de ler. Ele era um homem até severo, duro, dá a entender aqui, Não deixava passar as coisas. Mas ele agora teve que suportar, aqui fala com lágrima,
angústia, desânimo, desespero, a mente sendo usada além do limite da sua resistência. E Deus então fazendo o quê? Consolando ele, confortando, para ele suportar a carga. Ao ponto de que quando a maior parte entendeu que deveria realmente partir para uma organização oficial, eles já escolheram logo em seguida Tiago White. E ele não aceitou. E não aceitou, que foi uma ideia muito boa da parte dele, né? Falou, se eu aceito, eles vão falar que eu lutei até agora para ser presidente. Era essa que alguém, claro, certamente ia falar. Como nós vimos aqui atrás, que tinham pessoas de duas caras. Pessoas aqui covardes. Ficavam esperando para ver a reação, para depois tomar a decisão. Ver para que lado ia a maré. Para que lado ia a maré. Isso é uma vergonha. Quer dizer, na igreja de Deus não deveria existir isso. Se você tem uma posição e você entende que ela é clara, não fica esperando. Tem até um ditado aqui no Brasil que chama Maria vai com as outras. Maria vai com as outras é aquela que vai no embalo e espera, como o Mateus falou, ir para o lado da maré, mais à vontade, mais tranquilo. Não quer lidar com dificuldades, obstáculos, oposição, nada disso. Mas, então, por isso que Tiago White sofreu mais ainda por falta desse tipo de apoio. Em relação à necessidade de organização, eu queria destacar aqui que a lição nos fala da necessidade dela para não ser desfeita as igrejas em fragmentos. Então aqui fala que os obstáculos separatistas seriam feitos em pedaços. O que significa isso? Que é isso, cada igreja tomar posição por conta própria, independente uma da outra. Exatamente. Então, nós ficamos sabendo agora de um grupo que se afastou de nós, né? E eles eram contra a organização também. Depois aceitaram que devia organizar. Depois aceitaram duas apostasias gravíssimas, né? E não consultaram a maior parte do povo. Agora um dos nossos pastores esteve lá numa outra cidade, num outro estado, né? Chegou lá, eles estavam alheios à situação, em que posição que era a questão, né? Porque não fez igual nós já lemos lá atrás, né? Lá surgiu a questão da circuncisão, né? E outras coisas mais dos judaizantes. Não, vamos lá para Jerusalém, vai os anciões, né? Os líderes, os apóstolos, mas também delegados vindo de outras igrejas. Sim. Então é por isso que eles estão se esfacelando, e todos esses grupos vão se esfacelando também, mesmo com organização. Mas sabe por quê? Porque existe uma ditadura. No tempo de Ellen White, ela combateu muito isso, a Conferência Geral achava que o presidente ou aquela diretoria executiva é que tinha que resolver e decidir até coisas doutrinárias. E aí ela disse, nem ele e nem um pequeno grupo, como nós vamos estudar mais adiante. Próxima lição vai entrar nesse particular, e aí vemos que realmente tem que haver todo esse entendimento, a diferença de questões administrativas e questões doutrinárias. Então o assunto tem vários nuances a serem trabalhados. Na lição 8, eu e o Mateus gravamos lá em casa, em Campinas, e na última pergunta eu trouxe uma coisa importante ali, pelo menos para mim, né? Eu nem lembrava mais desse documento. Uma carta que um irmão que nós gostávamos muito, muito estimado, né? E ele então escreve uma carta para a Conferência Geral da Igreja que nós estávamos, falando que ele se sentiu assim muito abençoado pelas mensagens que nós começamos a pregar no assunto da parábola das 10 virgens. Qual foi a resposta? De uma pessoa só. Quer dizer, não foi
a conferência geral reunida com delegados, vamos ver o que está acontecendo no Brasil. Não, escreveu assim, olha, aconselhou ele se afastar. Depois mentiu ainda, como eu conto lá, dizendo que nós pregávamos que estava iniciado já e tinha data para o começo do julgamento dos vivos. Uma vergonha, uma mentira deslavada. A mensagem era justamente o oposto. É oposta. O assunto do clamor da meia-noite é anunciar que o nosso nome pode ser passado em qualquer hora, numa hora que nós não sabemos, numa vinda como ladrão. A vinda não é o clamor é o anúncio de uma vinda que nós não sabemos que dia é. Agora, como que o elemento tem coragem de mandar uma carta, ainda assina embaixo? Desviou o irmão, depois me parece que ele se afastou da própria igreja que ele estava. Então vamos para a sexta pergunta. Apesar da forte oposição, que certeza os fiéis nutriam? 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E aí a nota, né? Vida e Ensino ainda 95, diz assim: tivemos uma árdua luta para estabelecer a organização. Apesar de o Senhor dar testemunha após testemunha a esse respeito, a oposição era forte e teve de ser enfrentada repetidas vezes. Sabíamos, porém, que o Senhor Deus de Israel nos estava dirigindo e guiando pela sua providência. Empenhamo-nos na obra da organização e uma evidente prosperidade acompanhou esse movimento progressista. Então, realmente, eles tinham a certeza que Deus estava orientando, dirigindo eles para esse avanço na compreensão da necessidade de ordem e organização. A sétima pergunta fala assim: foi fácil o processo de estabelecer a organização? Enfatizando ainda um pouco mais que vemos falando, né? Diz assim: ninguém acaricia o pensamento de que podemos dispensar a organização. O estabelecimento dessa estrutura custou-nos muito estudo e orações, em que rogávamos sabedoria, e as quais sabemos que Deus ouviu. Foi edificado sob sua direção, por meio de muito sacrifício e contrariedades. Nenhum de nossos irmãos esteja tão iludido que tente derribá-lo, pois acarretaria sim um estado de coisas que nem é possível imaginar. Em nome do Senhor, declaro-vos que ela há de ser firmemente estabelecida, robustecida e consolidada. Isso. Então, claro que quando nós somos excluídos das igrejas, nós certamente éramos contra mesmo uma organização registrada, personalidade jurídica, né? Lá no Paraguai fala personeria jurídica, os espanhóis, né? E aí então eu lembro que eu me deparei com um texto do Grande Conflito, falando dos Estados Unidos agora formado um povo sem rei e uma igreja sem papa. E eu falei, mas o que será que quer dizer isso? É que o rei é absolutista. E é disso que eles fugiram lá da Europa também. E o Papa absolutista, perseguindo os fiéis. E aí então, agora uma igreja de que jeito? Livre dessa pressão. Aí eu fiquei pensando, mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos mesmo, por que Irmão White não condenou o presidente da República lá? Porque é o que nós falamos logo lá no começo da nossa lição. É uma presidência representativa. O presidente não pode fazer nada sozinho, ele é só executivo. E aí então tem o Congresso para resolver as questões. E ele só executa o que o Congresso decide. Isso daí foi me mexendo com a cabeça e numa viagem com um companheiro, né?
ele estava com a esposa lá no caminho, Minas Gerais, Espírito Santo. Eu comecei a falar esse assunto com ele, em particular, né? E aí ele se alegrou, se animou com a ideia, comecei a ler Vida e Ensino, né? E quando ele chegou aqui em São José do Rio Preto, tinha um que hoje é falecido e não era jamais do nosso meio antes de falecer, ele era ferrenho contra a organização, falou para meu companheiro pegar as malas dele e ir embora. Pega suas bagagens, ó, se retira. Quer dizer, ele agiu também como um ditador. Então era isso que ia destruindo o começo da nossa obra. Até que a gente foi se fortalecendo cada vez mais, né? Foi quando o irmão Leonardo Stabile, já contamos em outras ocasiões, disse que agora podia morrer, né? Lá em 1994, quando nós decidimos e firmamos então a organização, e ele participou disso. Ele, claro que antes era contra também, mas quando ele entendeu, ele se regozijou. Falou, agora eu posso descansar tranquilo. Ainda sobre essa questão do cargo de presidente, queria propor ainda uma reflexão a mais, falando da igreja em si. A igreja ela deve ter um líder visível. Então, eu lembro que quando nós estudamos a história adventista, vemos que o George Butler, ele, a determinada altura, já com o Tiago White em maior idade, em avançada idade... Já doente, né? E o George Butler, então, como presidente naquele momento, mas o George Butler dizia que quem deveria ser o líder do povo adventista era o Tiago White, assim como Moisés tinha sido para Israel. E ele defendeu essa tese de ter um líder visível. Aparentemente, alguns levantaram até a suspeita de que se o George Butler não queria justamente ser esse sucessor depois do Tiago White, numa espécie de Josué pós-Moisés, né? Então, na realidade, a Igreja de Deus não tem um líder visível acima dos outros. Então, comparando a questão, por exemplo, no Antigo Israel havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote. E alguém pode achar assim, bom, a igreja tem os seus pastores, mas aquele pastor que for o presidente é o nosso sumo sacerdote. É o líder. Mas não é assim, não tem nada de diferença entre o pastor que for o presidente e o que não for. A autoridade de ambos é a mesma. Não é um pastor acima dos outros pastores para mandar, dominar de forma alguma. Mas então qual é a finalidade da existência do presidente numa igreja? É o ponto que eu ia chegar. Isso. É meramente uma questão formal de representação. Mas também, irmão, jurídica. Isso. Por exemplo, quando há uma doação, quando vende uma propriedade, claro que a Assembleia já decidiu, tem que ser decisão da Assembleia primeiro, geral, Assembleia reunida e com delegados e tudo, o que vai acontecer? Não vai a Assembleia toda lá para assinar no cartório. É isso que foi batendo na minha cabeça. Vai ter que ir alguém pessoalmente, né? Vai abrir lá uma conta bancária. Tem que ir lá o presidente constituído e o tesoureiro para abrir a conta bancária. Quando muda o presidente e o tesoureiro, tem que ir lá no banco de novo levar uma ata registrada da Assembleia e mostrar lá no banco. Ou no cartório, no caso de uma transação de imobiliária, de uma propriedade. É isso só. A utilidade do presidente, do tesoureiro é isso. E a contabilidade tem que ter até alguém mais que ajude. Como aconteceu lá, os discípulos não aguentavam a pressão, porque era muita gente, né? E muita pobreza, tinha as viúvas gregas, tudo. Os apóstolos falaram, não, mas não dá para nós também resolver isso. Aí que resolveram constituir 7 diáconos.
para ajudar mais, até em questões financeiras. Então vamos para a 8ª pergunta. Por que foram essas coisas estabelecidas por Deus? Lucas 10, 2 e 3. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando, como cordeiros, ao meio de lobos. Agora, o Vida Ensinos, página 199, então, concluindo esses textos do Vida Ensinos. Então a pergunta foi, por que foram essas coisas estabelecidas por Deus? Porque era dificultoso e tinha que repartir a responsabilidade ao ponto de Jesus pedir, vamos orar que venha mais o quê? Mais ceifeiro. E aí então o texto diz assim, ao mando de Deus, ide, avançamos, quando as dificuldades a serem superadas faziam com que o avanço parecesse impossível. Sabemos quanto custou no passado executar os planos de Deus que fizeram de nós um povo que somos. Portanto, cada um tenha o máximo cuidado para não conturbar a mente no tocante a essas coisas que Deus ordenou para a nossa prosperidade e êxito no desenvolvimento de sua causa. Me faz lembrar também que o assunto de Melquisedeque é uma faca de 2 gumes. Por isso que surge centenas de igrejas. João Batista surgiu do nada lá, Jesus também formou lá uma igreja, e na base de Melquisedeque também posso formar. E aí registra uma igreja lá e ele acaba ainda ficando dono daquela igreja. Esse que é o problema. O cidadão ali é que é o dono dela. Ele manipula tudo. Não é uma organização do jeito que nós estamos falando aqui, bem distribuída. Agora indo para a 9ª e última pergunta, que representação temos na visão das 4 rodas? Níveis organizacionais da igreja ou é a mão divina dirigindo o destino das nações e os negócios de sua igreja? Bom, essas 4 rodas mencionadas aqui estão na visão de Ezequiel, capítulo 10, versos 8 a 10. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era com a cor da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. O texto é mais longo, né? Mas nós somos mais no foco do assunto. E aqui nessa pergunta tem uma ideia, né? Que nós pusemos, uma indicação de ver a lição 19, que é a próxima, na pergunta 8. E na lição 8, eu aconselho também na pergunta agora 10, onde nós falamos mais da experiência daquele documento na casa do irmão, quando nós estávamos naquele problema, né, que esperando que viesse alguém de lá da outra igreja para continuar o ministério, entendendo que tinha que ser do tipo levítico, né, porque nós não entendíamos ainda o assunto de Melquisedeque. E ali, então, eu cito esse documento, esse folheto antigo, né, que nos alertou. Uma hora fala que não depende de transmissão de autoridade eclesiástica, mas de crer e ensinar a verdade que os discípulos pregavam. Isso é Melquisedeque. Mas, de repente, pega lá na frente e fala, mas veio pastores lá da igreja adventista e cita o nome deles ainda, né? Então tá lá na lição 8, na pergunta 10. E agora, com relação às 4 rodas, nós estamos falando da lição 19, que é a próxima, na pergunta 8.
Por que que nós estamos colocando isso daqui mais uma vez? Estamos colocando porque a igreja que nós pertencemos e a outra lá de trás, que nós chamamos de igreja mãe, põe a questão das 4 rodas como sendo só a organização da igreja. Falando dos níveis organizacionais. Dos níveis organizacionais, você me ajudou agora. Que é igreja, depois associação, depois união e conferência geral. Ou ao contrário, como queira. Então, essas são as 4 rodas de Ezequiel e acabou a história. Se você não estiver dentro dessas 4 rodas, por mais verdade que vocês tenham, vocês não estão obedecendo a autoridade nossa. É isso que me deixou, quando ainda era obreiro lá, e eu fui chamado lá para uma reunião de obreiros, né? E eles vieram com essa história da 4 rodas. Depois, sabe o que nós fomos descobrir? Que era uma teia de aranha, essas 4 rodas, para segurar as pessoas dentro da organização. Até hoje, né? A gente brinca, eu, Niquinho, Antônio Costa e outros, né? Os mais antigos, né? A teia da aranha. A aranha tem vários círculos, né? Para conseguir pegar os insetos. Então agora nós vamos ver pela leitura aqui que não é só a organização da igreja que representa as 4 rodas. Por quê? Lá na pergunta lá da lição 19, nós vamos provar também que essas igrejas agora têm uma outra coisa. Mais uma roda, que chama 5ª roda, que são as divisões. Divisões europeia, asiática, sul-americana e assim por diante. Sim. Vamos à leitura aqui, são 2 textos. O primeiro do Educação, 178, que também um texto semelhante no Profetas e Reis 536. E temos um segundo texto depois do Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 753, onde a mensageira do Senhor vai nos explicar o que de fato representam as 4 rodas. Assim como aquela complicação de semelhanças de rodas se achava sobre a direção da mão que havia sobre as asas dos querubins, o complicado jogo dos acontecimentos humanos acha-se sobre a direção divina. Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. A história das nações, que uma após outra têm ocupado seus destinados tempos e lugares, testemunhando inconscientemente da verdade, da qual elas próprias desconheciam o sentido, fala a nós. A cada nação, a cada indivíduo de hoje, tem Deus designado um lugar no seu grande plano. Homens e nações estão sendo hoje medidos pelo prumo que se acha na mão daquele que não comete erro. Todos estão pela sua própria escolha decidindo o seu destino, e Deus está governando acima de tudo para o cumprimento de seu propósito. O programa dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios de sua igreja. A incansável vigilância dos mensageiros celestiais e seu incessante empenho em prol dos que vivem na terra nos revelam como a mão de Deus está guiando uma roda dentro de outra. Então aqui nos fala da providência divina na história deste mundo. Guiando os negócios da terra, das nações e também aqui embaixo falando da igreja. Isso. Agora, disso concluir que cada roda represente um nível da organização, aí é extrapolar completamente o que está sendo dito aqui. E era isso que nos prendia. Eu lembro de eu não sei se ele já era pastor na igreja que nós estávamos, e ele ouviu as mensagens que nós estávamos pregando e ficou encantado, né? E ele gravou numa fita, mas ele foi levar para a organização, para a direção. Chegou lá a história da teia de aranha, né? Aí quando ele voltou, perguntaram para ele, o que você achou? Ele falou assim, o que não vem da cepa, nós não podemos aceitar.
que ele quis dizer a cepa? A cepa era a conferência geral. A teia da aranha formou e ele caiu como um inseto ali, né? Aí voltou-se para casa e voltou-se contra nós também. E agora, em relação à referência que vamos estudar mais na próxima lição, em poucas palavras, Ellen White defende sim os níveis organizacionais, ela fala de uniões, fala de associações, associação geral, não que ela agora aplique isso como tendo alguma relação com 4 rodas. Isso não existe. Agora, o detalhe também, como meu pai já comentou, é a existência das chamadas divisões. Para além do fato de colocar em xeque toda essa explicação ao se criar um 5º nível, ainda existe um outro problema ainda grave em relação a esse nível organizacional. Todos os níveis que a gente está falando aqui, eles são de baixo para cima. Então, uma igreja ela escolhe um delegado para representar ela diante de uma associação. Os delegados das associações regionais, locais, seja lá o nome que seja, ou estaduais, essas associações mandam representantes para representar elas nas uniões. Uniões que é do país inteiro. E as uniões, por sua vez, enviam seus representantes para a Associação Geral. Mas quando chega nesse ponto, agora a Associação Geral ela tem representantes nas divisões, agora fazendo o nível de cima para baixo. A escolha não é das uniões em relação às divisões, mas sim da Associação Geral escolhendo quem de fato vai estar nessas divisões. O que, no final das contas, minimiza a esfera de ação das uniões, tornando até cada vez mais inócua, sem valor, sem necessidade, toda essa estrutura burocrática aí que acaba sendo criada. Então, aqui nós vemos que essas rodas da visão de Ezequiel é algo que Ezequiel viu, se impressionou com aquele mistério, aquela estrutura. Dava cambotas uma dentro da outra, né? Então era algo que agora no campo espiritual é aplicado à providência divina, que é misteriosa também e que está cuidando dos negócios da terra. E aqui também, na parte de baixo da nota, fala a história das nações, que uma após outra tem ocupado seus destinados tempo e lugares. Os 4 impérios. Veja bem aí até onde que estavam as 4 rodas. Começa lá com Babilônia, depois vem com os medo-persas, depois vem os gregos e depois os romanos. Isso tudo estava dentro desse aspecto das 4 rodas. E aí então o negócio das nações e os negócios da igreja. Tudo isso está envolvido dessa visão maravilhosa, enigmática aparentemente falando, né, de Ezequiel. Então assim finalizamos mais esse estudo, que a bênção de Deus esteja com cada um de nós para compreendermos cada vez melhor essas verdades através da iluminação do Espírito Santo. Então, não porque somos nós, né, mas nós estamos lendo no escrito, divulgue para outros também, para que eles possam ser esclarecidos, né, abertos à mente e também escaparem da teia de aranha. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados, a partir das 9 da manhã, pelo Zoom.
Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.